Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje eu vou fazer uma introdução com relação à robótica industrial, certo? Então, nessa introdução aí vou falar sobre o surgimento do termo robótica, né? Parte histórica, aplicações, enfim. Fala aí bastante coisa. Então, vou colocar aqui como objetivos para a aula de hoje, né, algumas coisas. Sendo o primeiro tópico a ser abordado o surgimento do termo robótica. Tá? Então, qual foi o contexto que surgiu esse termo? Quem criou, né, por assim dizer? Tá? Então, colocar aí essa realidade aí com relação ao surgimento do termo robótica. Tá? Na sequência, os tipos de robôs, né, os tipos aí que existem, as principais aplicações práticas com utilização de robôs, tá? As leis da robótica propostas por Asimov e a evolução histórica aí no campo da robótica, certo? Então, sobre o surgimento do termo robótica, nós temos que o termo foi definido por Karel Capek em uma peça de teatro em 1920 chamada Resonance Universal. Não sei se essa é a pronúncia, mas é a informação que nós temos aí, né? Robots, né, o robot em tcheco é uma palavra utilizada para servo. Então o robô era um elemento servil, digamos assim, né? Servia assim para utilidades humanas, vamos colocar assim, tarefas que os humanos não queriam executar, né? Então precisava de um servo para fazer e robots veio aí com esse significado, né? Uma possível definição, portanto, para robô, né, é o seguinte: um robô pode ser um manipulador universal, programável, desenvolvido para lidar com ferramentas e peças, seguindo um conjunto de movimentos programado e realizando diferentes tarefas. Então, o robô ele vai ser um elemento aí que iremos programar, né? E dentro de uma lógica, um algoritmo aí de programação, ele vai executar aí N tarefas, obviamente tarefas realizadas a partir de uma característica própria daquele robô, né? Existem diferentes tipos de robôs para diversas aplicações, como nós iremos ver. Então já parte aí para os tipos de robô, né? Então nós temos o primeiro tipo, o manipulador robótico, que basicamente algo que emula um braço robótico, né? Então, um braço robótico, que digamos assim, ele tem ali a parte fixa, o braço, o antebraço, enfim. Ele lembra aí um braço humano, né? A parte do punho, tudo isso daí a gente vai inclusive ver com maiores detalhes, tá? Aqui no curso. Robô com pernas também, né? Que é uma outra possibilidade. É, Sinceramente, eu vejo isso daqui mais em literatura. Não vi, não cheguei a ver aí uma grande aplicação prática para esse tipo de robô, mas enfim, existe, né? Outro tipo de robô, esse daqui é muito comum, inclusive na ETEC Armando Panunzio, que é o polo de robótica aqui em Sorocaba, né? Existe lá um sumô de robôs, né? Que basicamente uma guerrinha entre robôs feita ali pelos alunos, né? Obviamente, dentro de regras e tal. E lá se utiliza robôs com rodas, tá? Então essa é uma outra possibilidade também. Veículos autônomos, né? Submarinos. Então nós temos aí submarinos que são autônomos também, robotizados, né? Obviamente. E uma outra possibilidade são veículos aéreos não tripulados, tá? Então é basicamente aí um robô que voa. É bem interessante isso daqui também, né? Curioso. Então nós temos aí N possibilidades, né? N possibilidades, sendo que o modelo mais industrial é esse carinha aqui, tá?
são os manipuladores. Porque manipulador a gente consegue manipular aí qualquer processo produtivo. A gente programa para que ele tenha manipulação aí de peças, né, de movimentação de alguma coisa, né, enfim. Então trabalha-se muito com esse tipo aqui de robô, certo? Muito bem. Agora falando das aplicações práticas, né, da robótica, nós temos a aplicação de trabalhos perigosos para humanos, né, como por exemplo nessa imagem onde um robô de descontaminação e limpeza de dutos de usinas nucleares, tá? Então nós temos ali, né, aquela realidade lá de Chernobyl, por exemplo, né, que ocorreu aí há algumas décadas atrás. E o que acontece? Nesse acidente foi utilizado robôs, né, para fazer ali alguns procedimentos ali relacionado com a descontaminação da área, enfim, coleta de dados também da área contaminada. E inclusive tem uma série, né, que trata isso, né, uma série que fala de Chernobyl, que demonstra isso, e demonstra o quão difícil era, inclusive, para fazer o acesso, né, devido ao efeito radioativo do local, né. Então, esse daqui é uma das utilidades de robôs, né. Então, lugares muito perigosos para os seres humanos, eles são os elementos aí que devem ser utilizados para executar esse tipo de serviço, já que a gente pode programar, né. E eles irão, através de mecanismos aí, um sistema microprocessado irá realizar ali os movimentos que um humano num outro ambiente, um ambiente seguro, vai estar apontando para o robô. Uma outra aplicação também são tarefas que pessoas não gostam de cumprir, por exemplo aqui a tarefa de limpeza, né? Com esse robô aqui, o Scrub Mate, né? O Scrub é esfregão em inglês, o Mate é companheiro, né? Então uma tradução aí bem chula seria o companheiro esfregão, né? Algo meio esquisito. Mas dentro dessa aplicação aqui a gente consegue ver aí o porquê do nome, né? É sugestivo a imagem. E outros trabalhos também, trabalhos chatos, estressantes aí, trabalhos muito repetitivos, né? Então nós temos aqui um exemplo no sistema de produção aí, e onde nós temos manipuladores que trabalham com solda, tá? Então, esses daqui são manipuladores realmente muito encontrados aí em empresas, né? Inclusive nós temos na escola aí um robô similar a esse daqui, né? Um pouco menor, talvez, mas assim, bem similares daqui para emular um processo produtivo real, tá certo? Um robô industrial que nós temos disponível no Robespierre Souza, que, enfim, a gente, se voltarmos aí para a aula prática, a gente vai mexer um pouco com ele também, certo? E agora eu falo um pouco sobre as leis da robótica, né? Propostas aí por Asimov, não sei se é assim que pronuncia também, né? Ele teve uma obra aqui que se chama I, Robot, né? Teve um filme também com o Will Smith aí, que é o robô, né? Então, enfim, foi proposto aqui algumas leis para Asimov, que são as leis da robótica, né? De início ele definiu a lei zero. Então a lei zero diz o seguinte: um robô não deve causar danos à humanidade ou permitir danos por omissão, tá? Então o robô ele é responsável aí, de certa forma, pela proteção da humanidade, né? No sentido de que se houver uma informação que ele saiba que pode afetar a humanidade, ele não tomar nenhuma ação, isso seria algo que já iria contra essa lei zero, né? Então o robô ele não pode agir de forma alguma contra a humanidade e nem se omitir perante algum fato que possa causar danos, né? À humanidade também. Daí nós temos as leis, né? A primeira lei diz o seguinte: um robô não deve causar danos a um ser humano ou permitir que ele cause dano a outro ser humano por omissão. Então, se o robô ele detectou uma informação que pode causar dano a algum ser humano,
ele não deve se omitir, ele deve ter alguma ação, obviamente dentro de uma lógica de algoritmo, para evitar que isso ocorra. Lei 2. Um robô deve obedecer humanos, a menos que isso infrinja alguma das leis anteriores. Tá? Então, por exemplo, lei 1. O robô não deve causar danos a um ser humano ou permitir que ele cause dano a outro ser humano. O que acontece? O robô ele deve obedecer ao humano, só que se um humano quiser causar dano a outro humano através de um robô, ele já não pode obedecer esse comando, porque veio de encontro ao final da primeira lei, tá? Que ele não pode permitir que outro ser humano cause dano a uma determinada pessoa, né, um determinado humano por omissão. Então ele só vai obedecer à ordem de um ser humano se não for causar dano a outro. Tá? É isso que quer dizer a segunda lei. E a terceira, um robô deve proteger sua existência a menos que isso infrinja as leis anteriores. Então, se para proteger a sua existência ele tiver que abrir mão aí de uma regra colocada por um humano, ele já não pode, né? Ele tem que obedecer primeiro aos comandos humanos, tá? Agora, se houver uma ação que irá prejudicar a integridade física de um outro ser humano, também não pode. Então, ele tem que proteger sua existência, mas o ser humano está acima dele, tá? Está acima do robô em termos de importância, em termos de vida, né? A vida humana não tem preço, isso é óbvio, né? Mas as leis criadas por Asimov vieram para deixar isso bem claro, tá? O robô ele pode ser, digamos assim, ter uma autossuficiência, né? Mas isso não pode prejudicar a raça humana, né? História da robótica, parte 1. Vamos falar aí agora da parte de desenvolvimento, né, da robótica. Nós temos aí o primeiro robô industrial, o Unimate, né, esse é o nome dele, né, em 1954. O primeiro robô programável desenvolvido por George Devil, deve ser assim que se pronuncia, que criou o termo Universal Automation. Tá? Depois o termo foi reduzido para Unimation. O primeiro robô da companhia foi de 1962. Tá? Então aqui nós temos, isso aqui não é o robô, tá? Isso aqui é apenas um menino. Mas nós temos o maquinário aqui, não, que seria o robô. Tá certo? Então nós temos o Ultimate, que automatizou a produção de tubos de TV, tá? Então o Unimate ele foi um primeiro aí elemento robótico, bem antigo, né? Lá atrás, ó, né? De 1962, tá certo? Muito interessante esse fato aí, né? Já faz aí temos aí 60 anos aproximadamente da criação do primeiro robô. Isso daí é um robô que foi utilizado para automação da produção de tubos de TV. Hoje nem se tem mais TVs de tubo praticamente, né? Não se produz mais. Mas é uma informação interessante, né? Dentro da história da robótica aí. Aproximadamente 60 anos atrás. E daí já em 78, né, veio o Puma, que é o Programmable Universal Machine for Assembly. Foi desenvolvido pela Unimation, de novo, com o suporte de quem? Da General Motors, né? Por óbvio. E daí já tinha uma aparência, de certa forma, similar ao que nós encontramos hoje, né? Uma base aqui, o ombro, o cotovelo, o antebraço, né? O órgão terminal, né? Enfim, são termos que eu vou descrever com mais detalhes mais pra frente, tá? Mas é algo muito similar com o que a gente encontra, obviamente, hoje em grande porte, né? Muito maior que isso daqui. Mas o conceito veio lá de 1978 e era um robô programável, né? E então fez parte aí do desenvolvimento, né? O que é colocado como história da robótica parte 2, porque foi um segundo robô que surgiu aí na sequência. É um bom tempo depois, né? Ali em torno de
16 anos aproximadamente depois do primeiro robô ter sido criado. E daí já começou, 2 anos depois, ó, entramos nos anos 80, e a robótica industrial começa num crescimento rápido, muito rápido, né? Cursos de robótica são criados em universidades e adicionados a cursos de engenharia, computação, enfim, daí a coisa bombou. Daí surgiu aqui robô do tipo Scara, né? Que é um robô aí muito usado também. Temos esse outro robô aqui, o Cognex, Insight Robots, né? Surgiram vários modelos, né? Esse outro aqui, o Bars Technology Manipulator. Então, sempre com base no conceito assim de algo similar a um braço, né, com articulações ali, partes móveis e um órgão terminal para fazer ali a operação necessária. Em geral é isso, tá? Tem outros robôs, né, que tem ali leves mudanças, mas para a parte industrial normalmente é algo similar a um braço, né, que executam aí as tarefas industriais. E fechando aí, né, com a parte 4, né, da história da robótica, obviamente tem muito mais coisa em desenvolvimento, enfim, pesquisas e tudo mais. Mas de 1995 até o momento atual, nós temos aí muitas tecnologias da robótica móvel, educacional e diversas startups que criam robôs, né? O robô se tornou algo assim notório já, né? Um conhecimento aí muito difundido. Em 2003, a NASA fez lá a exploração, né, em Marte através de um robô também. Então percebam, os robôs ficaram aí tão difundidos que foram até para Marte. É algo interessante aí de comentar, né? Enfim, o desenvolvimento, né, da tecnologia robótica foi tão grande que foi possível mandar para fora da Terra, inclusive. Então é muito legal essa parte aí. E sobre aquelas leis da robótica, inclusive, né? Quem não assistiu o filme Eu, Robô, com Will Smith, é um filme legal até. Eu gostei quando assisti, é um filme de ação e tal. E demonstra bem a questão das leis, né? Dessas leis da robótica. O que pode acontecer se uma dessas leis aí for quebrada, tá? Então, assistam, eu acho interessante, até um complemento para a aula, o que é uma recomendação muito legal, né? Puxa, a aula de tech com o professor Alex é sensacional. A tarefa é assistir um filme legal, entendeu? Um filme de ação, então realmente faz parte da matéria, né? Do conteúdo aí, entre nas leis da robótica. Certo, turma? Então eu agradeço a todos aí pela atenção. Lembrando que eu sempre estou disponível ali no Microsoft Teams, via chat, áudio, mandei foto, vídeo, foto sobre o conteúdo, né? O que vocês acharem aí interessante para que vocês possam então se comunicar da melhor forma possível para que o conteúdo seja desenvolvido de forma proveitosa aos senhores. Beleza, turma? Grato a todos pela atenção. Forte abraço. Até.